Quando se fala em Era do Gelo, muita gente pensa em mamutes peludos, convivendo em paisagens brancas e congeladas. É uma imagem quase romântica, reforçada por filmes de animação e documentários. Mas a verdade é muito mais sombria. Durante esse período, existia uma criatura tão letal, tão absurdamente bem adaptada para matar, que até os predadores mais temidos da época evitavam cruzar seu caminho. Estamos falando do Smilodon Populator, o verdadeiro rei da Era do Gelo. Esqueça os leões. Esqueça os lobos. Esse felino extinto era uma máquina de morte, projetada para derrubar presas que pesavam toneladas. Neste vídeo, você vai descobrir por que encontrar um Smilodon seria um dos piores cenários imagináveis para qualquer criatura viva da época, inclusive humanos. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a sobrevivência era uma guerra constante e a menor fraqueza podia significar o fim. Antes de falarmos especificamente do Smilodon, precisamos entender o conceito de um Apex Predator. É aquele que ocupa o nível mais alto da cadeia alimentar em seu ecossistema. Ele não tem predadores naturais. Mas o mais importante é, ele não apenas sobrevive, ele domina. E para isso, precisa ser eficiente, letal e adaptado para caçar. Contudo, existe uma regra pouco falada na natureza. Quanto mais alto você está na cadeia alimentar, menos energia você tem disponível. Herbívoros consomem energia diretamente dos produtores, como plantas. Mas os carniceiros e predadores precisam extrair essa energia através de cada elo anterior. Resultado: predadores tendem a ser menores e mais especializados que suas presas. É por isso que, quando surge um predador capaz de derrubar animais muito maiores que ele próprio, a ciência presta atenção, porque esse tipo de adaptação é rara. E nenhuma criatura da Era do Gelo fez isso com tanta eficácia quanto o Smilodon. O Pleistoceno não foi gentil com ninguém. Enquanto os humanos modernos ainda aprendiam a dominar o fogo e a trabalhar a pedra, a natureza já havia aperfeiçoado uma linha de produção de predadores letais. Os ecossistemas da Era do Gelo eram repletos de competição brutal, e apenas os mais adaptados sobreviviam. Nesse cenário, o Smilodon não apenas sobreviveu, ele dominou. Pertencente ao grupo dos Machairodontes, ele evoluiu armas específicas para lidar com presas gigantescas, como o Toxodon e o Macrauchenia na América do Sul, ou os gigantescos bisões e preguiças gigantes na América do Norte. Seus dentes em forma de sabre eram acompanhados por uma mandíbula que podia se abrir em ângulos impressionantes, até 120 graus. Para efeito de comparação, um ser humano mal chega a 45. Isso permitia ao Smilodon perfurar áreas vitais, com precisão cirúrgica, especialmente a garganta ou o ventre das presas, regiões onde o sangramento era mais rápido e letal. Apesar dessa anatomia de ataque, seus dentes eram surpreendentemente frágeis. Isso nos leva a crer que ele não usava essas presas como um leão moderno usaria seu maxilar, não para esmagar, mas para cortar com precisão. Era como usar uma faca afiada ao invés de um martelo. E como qualquer bom cirurgião, ele precisava de tempo, paciência e o momento exato para aplicar o golpe fatal. E o mais interessante, as garras do Smilodon eram 2 vezes maiores que as de um tigre siberiano, e até mais longas que as de um urso Kodiak. Ele não era apenas um felino, era um guerreiro pré-histórico, moldado para vencer batalhas contra presas enormes. Apesar de sua letalidade, o Smilodon não era o único predador da Era do Gelo. Ele dividia território com outras feras igualmente perigosas: os lobos gigantes, Canis dirus, os leões americanos, Panthera atrox, e os ursos de face curta, Arctodus simus. Cada um desses animais ocupava um nicho específico. Os lobos gigantes caçavam em matilhas e podiam superar o Smilodon em número. Os leões americanos eram maiores que os leões africanos e tinham força bruta. Já os ursos de face curta eram verdadeiros tanques, com alguns espécimes pesando mais de 700 quilos. Do tamanho de pequenos dinossauros. Mas o Smilodon não apenas coexistia com esses rivais. Em muitos casos, ele os dominava. Evidências fósseis indicam que os lobos gigantes muitas vezes abandonavam suas presas ao notar a aproximação de um Smilodon faminto. Isso porque sabiam que, sozinho ou em bando, ele era uma ameaça formidável. Ainda assim, os encontros entre essas feras deviam ser intensos. Disputas por carcaças, confrontos territoriais e batalhas sangrentas provavelmente faziam parte da rotina. Nesse tabuleiro gelado e mortal, só os mais fortes sobreviviam.
e o Smilodon jogava com vantagem. O Smilodon não era apenas um animal grande e forte. Ele era uma máquina de matar refinada por milhões de anos de evolução. Enquanto grandes felinos modernos dependem de força bruta e sufocamento, o Smilodon seguia outro caminho: precisão cirúrgica. Suas patas dianteiras musculosas e robustas eram verdadeiras âncoras de força, permitindo-lhe agarrar e imobilizar presas do porte de bisões, camelos e até filhotes de mamute. Mas sua verdadeira arma estava na boca. Os icônicos dentes em forma de sabre, que podiam atingir até 20 centímetros, eram incrivelmente frágeis para mordidas diretas. Então, o Smilodon precisava ser meticuloso. Ele atacava de forma rápida, geralmente mirando no pescoço da vítima, perfurando vasos vitais como a carótida com um golpe preciso. Com a mandíbula capaz de abrir em até 120 graus, ele conseguia encaixar suas presas com perfeição milimétrica. Essa técnica, embora mortal, exigia que ele tivesse domínio absoluto do corpo da presa. Por isso, suas garras retráteis gigantes eram essenciais, agindo como grampos que mantinham o animal estático por tempo suficiente. A vítima morria em poucos segundos, não por sufocamento, mas por hemorragia aguda. Estudos também indicam que o Smilodon tinha visão binocular e uma capacidade auditiva refinada, sugerindo emboscadas silenciosas e ataques fulminantes, especialmente em florestas densas. Ele era um predador paciente, que esperava o momento exato para matar com eficiência quase clínica, e quando atacava, o mundo congelava, pelo menos para sua presa. Era a própria definição de morte silenciosa na Era do Gelo. Por muito tempo, acreditou-se que o Smilodon era um caçador solitário, como os felinos modernos. No entanto, os fósseis contam outra história. Em locais como os Poços de Piche de La Brea, milhares de ossos de Smilodon foram encontrados. Muitos deles com lesões graves, como fraturas expostas ou articulações deslocadas. O surpreendente: esses indivíduos viveram tempo suficiente para que seus ossos se curassem. Em um ambiente tão hostil, é improvável que um predador ferido sobrevivesse sem ajuda. Isso sugere comportamento social. Talvez vivessem em grupos, cuidando uns dos outros, protegendo membros feridos e caçando em conjunto. Essa hipótese é reforçada pela comparação com felinos modernos. Espécies mais sociáveis tendem a responder com mais intensidade a gritos de socorro, exatamente como os Smilodon parecem ter feito ao ficarem presos em La Brea. Embora ainda existam debates entre os paleontólogos, cada nova descoberta aproxima a ideia de que esses felinos formavam grupos coesos, desafiando o estereótipo do caçador solitário. E já que estamos falando de imponência, é impossível não destacar o tamanho impressionante do Smilodon. A espécie Smilodon populator, encontrada na América do Sul, é considerada uma das maiores felinas que já existiram. Estimativas indicam que alguns indivíduos podiam atingir até 3 metros de comprimento do focinho à cauda e pesar mais de 400 quilos, o mesmo que um urso polar de tamanho médio. Além disso, sua constituição era incrivelmente robusta, com membros anteriores espessos e musculosos, feitos para agarrar e derrubar presas massivas. Um verdadeiro tanque de guerra felino. Essas proporções faziam do Smilodon uma aberração da natureza. Mais musculoso que um leão, mais pesado que um tigre e com dentes tão longos quanto facas de cozinha. Encarar uma criatura assim de frente, mesmo com lanças e fogo, devia ser uma das experiências mais assustadoras possíveis para nossos ancestrais. Durante muito tempo, o Smilodon reinou como um predador supremo, praticamente sem rivais naturais à sua altura. Mas isso começou a mudar com a chegada de um novo competidor, o ser humano. Embora fisicamente inferiores, os primeiros Homo sapiens carregavam um trunfo que nenhum predador anterior possuíra: inteligência coletiva e ferramentas letais. Por volta de 25 mil anos atrás, humanos já habitavam regiões onde o Smilodon caçava. E como os dois caçadores tinham gostos alimentares parecidos, ambos focados em grandes herbívoros, o conflito era inevitável. A competição por presas, aliada à destruição de habitat pelos próprios humanos, transformou os vastos campos de caça em campos de batalha silenciosos. Relatos arqueológicos ainda não mostram confrontos diretos entre humanos e Smilodons, mas evidências indiretas sugerem encontros tensos. Há, por exemplo, uma intrigante pintura rupestre descoberta recentemente,
que mostra um grupo de humanos cercando um animal com presas longas, possivelmente um Smilodon. Além disso, o declínio dos grandes herbívoros da megafauna, como preguiças gigantes, gliptodontes e toxodontes, afetou diretamente o Smilodon, que havia evoluído para abater exatamente essas presas de grande porte. A especialização, que antes era sua maior vantagem, agora se tornava seu maior obstáculo, enquanto os humanos diversificavam sua alimentação e usavam estratégias colaborativas para caçar. O Smilodon enfrentava dificuldades para se adaptar. E em um mundo que mudava rapidamente, os mais adaptáveis, não os mais fortes, garantiam a sobrevivência. Gostou do vídeo? Então dá aquele like. Se você curte histórias épicas da pré-história, criaturas impressionantes como o Smilodon, e quer continuar explorando os mistérios da Era do Gelo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Cada like e inscrição ajuda esse canal a crescer e traz ainda mais vídeos incríveis para você. Então, até a próxima!